Agora falando do presidente Lula, o presidente Lula citou uma decisão do STF, do Supremo Tribunal Federal, para vetar um dispositivo que ressuscita aí o orçamento secreto. Ao sancionar um projeto de lei complementar que promove uma redução linear de 10% nos incentivos fiscais, o presidente Lula citou esse veto, né? Vetou, na verdade, um dispositivo incluído pelo Congresso que permitia a liberação de cerca de quase 2 bilhões de reais, Aidan, em restos a pagar. Então esse veto desse dispositivo que ressuscita o orçamento secreto, não? Isso aí, rapaz, foi uma indecência, né? O que fizeram no Congresso foi uma indecência. É bom lembrar que a decisão na qual o Lula está se baseando para o veto é uma decisão recente do Flávio Dino. Mas a decisão a respeito do mecanismo do orçamento secreto, ela já tem alguns anos. O orçamento secreto, ele, obviamente o nome oficial não era esse, né? Você tinha ali as emendas de relator. Essas emendas de relator, e depois com algumas variações, essas emendas, elas são liberadas com mecanismos que debocham da Constituição, Danilo. Debocham. A Constituição e qualquer Constituição no mundo, em qualquer país que preze a ideia de defender o erário, de defender o dinheiro do povo, tem de ter na sua Constituição exigências, e a do Brasil tem, para a liberação de dinheiro público. Que exigências são essas? Transparência, publicidade, ou seja, é preciso dizer o que está sendo feito com o dinheiro. Ó, tantos milhões estão sendo liberados, uma emenda apresentada pelo deputado tal, do partido tal, do estado tal, o dinheiro vai para aquela cidade. A transparência, por sua vez, deve indicar por que aquela cidade, não a cidade vizinha, foi escolhida. Por que a cidade A e não a cidade B? Por que a ponte e não a escola? Tudo isso tem de ser esclarecido para a opinião pública. Ou seja, para o dono do dinheiro, que é o povo. Isso é dinheiro público, é dinheiro do povo. E há uma exigência adicional, que é a possibilidade permanente de fiscalização. Então, vão construir uma ponte, ou uma escola, ou um hospital. É preciso fiscalizar. Construíram mesmo? Como é que foi a escolha da empreiteira? Que material está sendo utilizado? Porque dependendo do material, aquilo não dura muito tempo. Há lugares, Danilo, em que foi liberada a verba para a construção de um hospital. Anos depois, não havia hospital funcionando. Mas peraí, o dinheiro saiu, levantaram o prédio, construíram, botaram lá a plaquinha, hospital municipal. Por que não funciona? Porque não havia dinheiro para comprar equipamento, para comprar maca, para contratar médico. Havia um prédio com uma placa dizendo que ali é um hospital. Mas não é um hospital, não funciona, não abre. Muitas vezes, deputados chegam com os empreiteiros a tiracolo. Ó, tá aqui, trouxe a verba para você construir a ponte, mas vai ser com essa empreiteira aqui. Então, há N mecanismos de desvio, ou seja, de roubo do dinheiro público. E aí eles queriam agora colocar um jabuti na história e queriam fazer com que 1 bilhão e 900 milhões de reais, que é aquilo que não pôde ser liberado, porque quando o assunto chegou no Supremo, aconteceu o óbvio. O Supremo olhou o mecanismo, emendas de relator, olhou o texto constitucional e disse, não, isso aqui é inconstitucional, não pode. Eles queriam que aquelas emendas fossem pagas agora, retroativamente. E aí, o Supremo, de novo, teve de entrar na área para dizer, não, não pode. Claro que não. E aí o Lula se baseou nessa posição do Supremo e vetou.
E ainda que derrubem o veto, que não é muito difícil, ainda mais quando se trata de emenda, mas há uma posição no Supremo dizendo, olha, não é cabível, não é compatível com a lei e com a Constituição essa retroatividade, ou seja, pagar emendas que foram liberadas por um mecanismo considerado inconstitucional. É simples, né, Danilo?